A paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido, eis aqui este vídeo, que vai ensinar você como estudar a Bíblia. Lógico que não vai ser um vídeo técnico, nem um vídeo prolongado, mas é um vídeo simples para aquelas pessoas que não sabem nem por onde começar na Bíblia Sagrada, no estudo da Palavra de Deus. É importante estudarmos a Palavra de Deus, é muito importante, porque da Palavra do Senhor depende a nossa fortaleza espiritual. Quando nós negligenciamos a Palavra de Deus, nós estamos escolhendo andar em fraqueza espiritual, em ignorância completa. Ignorância é trevas. E para mostrar a importância disso que eu estou falando para vocês, o próprio Jesus falou aqui em Mateus capítulo 22, versículo 29. Está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja que não conhecermos as Escrituras, Jesus, ele chamou isso de erro, é um erro, e um erro grave da nossa parte, é um erro grave da parte de cada ser humano, porque a palavra de Deus, ou seja, as Escrituras Sagradas, nos foram entregues para que nós venhamos conduzir, nortear nossos passos aqui na terra com sabedoria, vivendo com sabedoria, com entendimento, com a luz da presença de Cristo. E quando nós negligenciamos isso, nós estamos caindo num grande erro. Outra palavra que eu quero ler para vocês, para mostrar antes deste vídeo a importância das Escrituras Sagradas, se encontra aqui em João capítulo 5, versículo 39, que fala assim, também palavras de Cristo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui está a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. As Escrituras testificam do Senhor Jesus Cristo e também nos fazem encontrar a vida eterna, nos possibilita entrarmos ou adentrarmos no reino de Deus. Então está aí a grande importância mostrada pelas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero fazer algumas considerações que eu marquei aqui no caderninho a respeito de como estudar a Bíblia. Como eu falei, são instruções simples que eu quero passar para você. A primeira coisa que você tem que compreender a respeito da Bíblia Sagrada, se você quiser realmente conhecê-la, é uma orientação bem simples que eu tenho para passar para você. A Bíblia tem que ser lida inteiramente. Não é simples? É simples. Você precisa primeiramente ler toda a Bíblia Sagrada. Como que você vai conhecer a Bíblia sem você lê-la totalmente? Então, a Bíblia precisa ser lida totalmente. Mas calma aí. Eu vou te ensinar como fazer isso. Não adianta você muitas vezes pegar lá, começar de Gênesis e lendo até Apocalipse. É lógico que tudo é útil. Mas eu vou te apresentar um caminho muito mais fácil para que você possa compreender, para que você possa começar o seu estudo da palavra do Senhor. Mas é um dever seu, que a Bíblia tem que ser lida totalmente, na sua integridade. Você tem que conhecer todo o livro santo que Deus nos disponibilizou. Outro ponto que eu quero que você marque, isso aqui são observações apenas, tá? Que você tem que saber é que Cristo tem que ser visto por toda a Bíblia Sagrada. Ele tem que ser visto por toda a Bíblia Sagrada, já vou falar sobre isso daqui a pouco. Porque Jesus Cristo, ele percorre cada linha da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Em todas as doutrinas, Cristo tem que ser visto, ou então você perderá o fundamento da palavra de Deus, você não compreenderá a essência da palavra de Deus. Já vou te explicar isso. Jesus, ele percorre, como já foi falado, toda a Bíblia Sagrada, do Antigo ao Novo Testamento. E outra coisa, o último ponto com relação a isso, para que você possa entender o Antigo Testamento, você primeiro tem que ler o Novo Testamento. Lembra do que o apóstolo Paulo falou, que o Antigo Testamento é sombra das coisas futuras, ou em outras traduções, sombra daquilo que haveria de vir? Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que lá no Antigo Testamento, tudo que Deus ensinou de uma maneira pedagógica para aquele povo, de uma maneira até material, seria explicado de uma maneira espiritual lá para frente, séculos à frente, que era na época nós estamos nesta época agora, época da graça, época do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, quando Deus ordenava a qualquer ser humano a edificar um altar, o pessoal daquela época do Antigo Testamento, eles literalmente tomavam pedras, iam colhendo pedras, rochas, iam construindo um altar, e ali colocava a lenha, o cordeiro para ser morto ali, o animal, e sacrificava a Deus. Ali estava edificado um altar. No Novo Testamento, uma vez que na época da graça as coisas devem ser entendidas espiritualmente,
no campo espiritual, quando Deus nos ordena que venhamos edificar o altar, o nosso altar, nós não precisamos correr atrás de pedras, de madeira ou mesmo de animal para ser sacrificado. O altar agora é o nosso coração. O sacrifício é a nossa renúncia, a nossa dedicação a Cristo. E o fogo é a aprovação de Deus, através da presença do Espírito Santo de Deus em nós, ou mesmo do selo do Espírito Santo de Deus em nossa vida, aprovando o nosso sacrifício diante dele. Então, tudo hoje é espiritual. Então, aqui se encontram as dicas que eu passei para você. Agora, vamos lá na parte prática, para você começar a ler a Bíblia Sagrada. Como eu falei, a Bíblia Sagrada deve ser começada pelo Novo Testamento. Nós temos, primeiramente, 4 evangelhos no Novo Testamento. Começa com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Para que não fique cansativo, porque eles são muito parecidos, tem muitas passagens que até mesmo se repetem, embora haja diferença entre eles, Mateus aborda um Jesus mais messiânico, o Messias que havia de vir, a promessa que haveria de ser cumprida. Marcos aborda mais os milagres de Cristo. Lucas aborda o Jesus dos pobres, o Jesus das pessoas desamparadas. E João é um evangelho para combater o gnosticismo daquela época, o misticismo daquela época, mostrando Jesus Cristo, Filho de Deus, o ungido que haveria de vir à terra, o ungido do Senhor Deus, o verdadeiro Deus de toda a terra. E a partir daí vem Atos dos Apóstolos, mostrando o desenvolvimento da igreja na terra e o início da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, e posteriormente todas as cartas seguindo até Apocalipse, onde termina o Novo Testamento. As cartas são para a igreja, escritas pelo apóstolo Paulo, escritas por Pedro, escritas por outros. Então, aí está todo o Novo Testamento. Como o Novo Testamento ele começa com 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, comece lendo o evangelho de João. E do Evangelho de João você segue para frente até o final, até o livro de Apocalipse. Mesmo que você não entenda muitas coisas lá em Apocalipse, porque é um tanto complicado mesmo. Mas comece lendo do Evangelho de João até o final, até Apocalipse. Se você quiser intercalar, por exemplo, você leu o Evangelho de João, terminou o Evangelho de João, agora eu queria ler um do Antigo Testamento. Pode ser feito também. Leia Gênesis. Quando você terminar Gênesis inteirinho lá no Antigo Testamento, aí você passa para Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, porque lembre-se, o Novo Testamento do Evangelho de João para frente é Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, aí vem o livro de Romanos, 1º e 2º Coríntios e assim sucessivamente. Então, você pode ler também intercalado, né, ler um livro do Novo Testamento e depois um do Antigo Testamento. Mas eu te aconselharia mesmo a você começar no Evangelho de João e seguir para frente até o final do Novo Testamento. Quando você terminar, aí você vai lá para o Antigo Testamento. Aí você vai ler Gênesis, você vai começar de Gênesis. E aí, sucessivamente, até terminar o Antigo Testamento, que termina com o livro de Malaquias. Vocês lembram que eu falei que Jesus ele percorre cada página da história da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? Pois é uma verdade. Você, para que possa compreender a Bíblia Sagrada, você tem que enxergar Cristo em toda ela, porque esta é a mensagem que Deus trouxe para o mundo. Mesmo no Antigo Testamento, quando não se falava do Senhor Jesus Cristo, lá estava o Senhor Jesus Cristo. Não fala em Gênesis, no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E como foi que Deus criou os céus e a terra? A terra era sem forma, vazia, etc. Como que foi que Deus criou? Está escrito lá no versículo 3. Disse Deus, haja luz. Esse disse é Deus manifestando o verbo. E o que está escrito lá no Evangelho de João? Que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava no princípio com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo se refere a Jesus Cristo. Então veja que Jesus Cristo já estava lá no Antigo Testamento, lá no começo, você já é possível você perceber a presença do Senhor Jesus Cristo. Jesus ele percorre toda a Bíblia Sagrada. Em Gênesis ali, quando você começar a ler Gênesis, você vai ver a escolha de um povo eleito do Senhor. Ou seja, mostrando Jesus Cristo que escolhe o seu povo, que separa o seu povo através do grande patriarca Abraão. Depois vem os judeus, os hebreus, depois os judeus. Em Êxodo,
você vê a retirada do povo do Egito. Ali você vê Jesus libertando as almas da escravidão. Ali é uma prefiguração de Jesus libertando as almas da escravidão na pessoa de Moisés. Em Levítico você vê todos aqueles rituais de sacrifícios levíticos, mostrando o sacerdócio de Cristo, mostrando Cristo, apontando o tempo todo para aqueles sacrifícios de Levítico ali, daqueles animais sendo mortos e queimados no altar. O tempo todo o livro de Levítico aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Números é o recenseamento, a numeração do povo de Israel. Deus mostrando quem é dele e quem não é. E em Deuteronômio é a repetição de toda a lei de Deus, a ênfase na lei de Deus. Olha só, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros que eu apontei aqui, os primeiros 5 livros, chamado também a Torá, eles apontam constantemente para o Senhor Jesus Cristo. E depois desses 5 livros, depois do Pentateuco, aí vem os profetas, sempre chamando a responsabilidade àquele povo, o povo de Deus, o povo de Israel, para lembrarem sempre da Torá, sempre das leis do Senhor, do compromisso com o Senhor. Essa foi a finalidade de todos os profetas do Antigo Testamento, até Malaquias e posteriormente um pouquinho mais no Novo Testamento, entrando em João Batista, que foi o último dos profetas. Então, veja como Jesus ele percorre todo o Antigo Testamento. Sem contar que os profetas também é a prefiguração do batismo com o Espírito Santo que viria sobre a igreja do Senhor na época da graça no Novo Testamento, que também chegou até nós, esse batismo com o Espírito Santo. Então é assim que você deve enxergar a Bíblia Sagrada. Se você tirar Cristo de todo o contexto da Bíblia Sagrada, a Bíblia fica sem sentido, porque a Bíblia ela vem falar de um Salvador, trazendo salvação a nós perdidos e nos chamando a uma responsabilidade, a uma intimidade íntima com Cristo. Assim você deve estudar a Bíblia Sagrada. É lógico que depois, então, lá no Antigo Testamento, depois que você percorrer todo esse estudo, como eu estou te orientando aqui, você vai passar a encontrar as chamadas doutrinas da graça de Deus, também conhecidas como as doutrinas da salvação no Novo Testamento. Poderei até fazer um vídeo falando sobre elas, possivelmente farei sobre as doutrinas da graça para que você possa compreender. Amém? Então é assim que eu peço para que você comece estudando a Bíblia, de modo que você possa compreender. Por que não devo começar, pastor Éder, pelo Antigo Testamento? Porque vai ficar sem sentido, vai ficar uma coisa apenas material. Você não vai aprender o sentido espiritual daqueles sacrifícios levíticos, você não vai apreender o sentido espiritual de cada parte, cada história do Antigo Testamento apontando para Cristo. Então, melhor conhecer as doutrinas de Cristo, melhor conhecer o Novo Testamento e depois você ir para o Antigo Testamento, aí você vai passar a conhecer a Bíblia Sagrada. Amém? Espero ter ajudado um pouquinho, é uma gotinha só de ajuda para você aqui, como eu falei, não é um vídeo muito técnico, é um vídeo simples para quem deseja começar o entendimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe nesse percurso de conhecimento do livro santo de Deus.